Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. A gente está fazendo aí o PET volume 3, o PET do sétimo ano, semana 2. Antes de começar a nossa aula, queria deixar alguns avisos aí importantes para vocês. Primeiro, agradecer a todo mundo que já é inscrito no canal, todo mundo que tem curtido os vídeos. Quem não é inscrito ainda, por favor, se inscreva, curta esse vídeo. Lembrando que eu posto os vídeos aqui todo domingo e eu criei uma playlist com todos os vídeos aí do sétimo ano, para se você tiver perdido algum, se quiser conferir ele vai estar lá na playlist tudo direitinho, ok? Então agora pegue seu caderno e vamos juntos aí fazer as atividades dessa semana. Para a gente se localizar aí nessa semana, a gente vai falar um pouco da Península Ibérica. A Península Ibérica é essa península que está aí entre o continente europeu e o continente africano. Hoje os países que estão aí presentes na Península Ibérica são Portugal e Espanha. E a gente vai ver justamente a formação aí dos países, né? A gente vai ver como que foi essa formação aí. A Península Ibérica, pessoal, ela vai ser aí habitada, né, por diferentes povos. Né? No século V depois de Cristo, a gente vai ter a presença de povos bárbaros. Então a gente vai ter aí, vários povos bárbaros que vão descer aí e povoar essa península. Porém, mais para frente, a gente vai ter o califado. O que seria o califado? Seria a presença dos muçulmanos. Né? Os muçulmanos, eles vão aí invadir, vão conquistar a Península Ibérica e eles vão começar a viver aí nessa região. Então, entre o século VII e o século VIII, a gente vai ter a presença de muçulmanos na Península Ibérica. Depois, junto com aí, né, o processo de reconquista, né, junto com o processo aí das cruzadas, a gente vai ter aí a reconquista da Península Ibérica. A gente vai ter aí os cristãos invadindo a região, conquistando essa região e formando aí alguns reinos. Né? A gente vai ter o reino de Castela, Aragão, Navarra, Portugal, né? E esses reinos aí vão ser formados pelos cristãos, depois da expulsão dos muçulmanos, ok? Bom, vamos lá agora, número 1. A centralização do poder em Portugal se deu a partir da Guerra de Reconquista, empreendida contra os muçulmanos que ocupavam a região da Península Ibérica desde o século VIII. Após a guerra, foi formado o Condado Portucalense, que estava subordinado ao Reino de Leão. Em 1339, o condado conseguiu sua independência, tornando-se Reino de Portugal, primeira monarquia centralizada da Europa. Então, o Reino de Portugal ele vai ser o primeiro, entre aspas, né, país, né, ele vai ser o primeiro reino centralizado, que a gente vai ter um rei só que vai governar toda aquela região. Agora vamos à pergunta aí, ó. Além da Guerra de Reconquista, quais outros fatores contribuíram para fortalecer o Condado Portucalense e posteriormente o Reino de Portugal? Então, por que esse condado ele vai ter força e ele vai se transformar depois em um reino? Pessoal, um fator que vai ser muito importante para esse fortalecimento vai ser que a população que vivia nesse território, ela já estava mais ou menos organizada de acordo com as suas prioridades econômicas. Então, no litoral, a gente vai ter pescadores, mercadores, pequenos artesãos que apoiavam essa independência, né? E mais para o interior, a gente vai ter aí uma nobreza feudal. Então, quais outros fatores contribuíram para fortalecer o condado portucalense e posteriormente o Reino de Portugal? O apoio, principalmente aí da burguesia, dos comerciantes. Esse apoio da burguesia, esse apoio dos comerciantes, vai ser primordial aí para essa centralização e para esse fortalecimento aí, ok? Então, vamos para a próxima pergunta agora. Na número 2. Com o auxílio do seu livro didático da internet, responda as questões a respeito da Revolução de Avis, conflito político e bélico ocorrido entre 1383 e 1385, que envolveu o Reino de Portugal e o Reino de Castela. Então vamos lá, letra A. Estabeleça uma relação entre a morte de Dom Fernando I, rei de Portugal, e a Revolução de Avis. Bom, pessoal, o que vai acontecer? O Dom Fernando I, ele vai morrer e ele não vai deixar um herdeiro homem, ele vai deixar como herdeira a sua filha, a Beatriz. Então a Beatriz ela tinha o direito de assumir o trono. A Beatriz, pessoal, ela era casada com o Dom Juan I. E o Dom Juan I, ele já governava aí Castela, né? Ele já era rei aí no reino de Castela. Então o que ele vai pensar? Olha,
já que a minha esposa tem direito a esse reino, eu quero que Portugal se junte ao reino de Castela. E nós dois vamos juntos tomar conta, nós vamos juntos governar aí essa região, essas duas regiões. Uma parte muito grande dos comerciantes vai falar assim, não, isso não pode acontecer, porque se isso acontecer, a gente vai perder nossa independência, que a gente custou para conseguir. Então, a gente não vai apoiar esse trono, essa união aí. Então, eles vão fazer a Revolução de Avis, que é o quê? A tentativa da mudança da dinastia. O que é a dinastia? Quando o poder vai passando, né, de pai para filho, dentro da mesma família. Eles queriam trocar a dinastia, queriam que uma outra dinastia assumisse o poder aí. Então, qual a relação entre a morte de Dom Fernando I e a Revolução de Avis? A Revolução de Avis, ela aconteceu para tentar impedir que o reino de Castela se unisse ao reino de Portugal, ok? Então, a Revolução de Avis, ela vai acontecer tentando impedir que o reino de Castela se unisse ao reino de Portugal, ok? De que maneira, agora vamos à letra B, de que maneira a independência de Portugal estava ameaçada com a morte de Dom Fernando I? Por quê? Com a morte de Dom Fernando I, corria o risco dele se unir, do reino de Portugal, se unir a Castela. Né? Então, essa que era o perigo. Né? Então, a independência de Portugal estava em perigo, porque o reino de Portugal iria se unir ao reino de Castela. Ok? Quais eram os interesses e os posicionamentos da nobreza e da burguesia frente a essa questão? Vamos lá, a nobreza, ela apoiava essa unificação. Então, nobreza apoiava a unificação. E a burguesia era contra essa unificação. Tanto é que a burguesia que vai bancar os exércitos para lutar aí, né, para colocar um novo rei. Ok? Então, nobreza a favor, burguesia contra. Quais as consequências da Revolução de Avis? Então, vamos lá. A burguesia ela vai ajudar e com recursos financeiros e vai fazer com que o reino de Castela fosse derrotado. Então, o reino de Castela vai ser derrotado e a gente vai ter início a uma nova dinastia no reino de Portugal. Então, essa aí é a consequência. O reino de Castela foi derrotado e a gente vai ter uma nova dinastia aí no reino de Portugal. E essa nova dinastia ela vai ter uma relação muito próxima com os comerciantes. Né? Por isso que Portugal vai se dedicar às grandes navegações, por isso que Portugal vai investir tanto nisso. Agora vamos aí à letra E. A imagem a seguir representa a Batalha de Aljubarrota, embate entre as forças militares dos reis de Portugal e Castela, ocorrido em agosto de 1385. Descreva quais interesses envolvidos nessa disputa. Então vamos lá. Eu falei para vocês que o reino de Portugal ele vai ser apoiado pelos comerciantes, ele também vai ser apoiado aí pela Inglaterra. Já o reino de Castela ele vai receber o apoio da França. Né? Quais os interesses aí estavam envolvidos nessa disputa? Vamos lá. O reino de Castela queria a unificação. E os comerciantes portugueses, a burguesia portuguesa, queria o quê? A independência, né? Queria que continuasse separado. Então, esses aí eram os interesses. O reino de Castela queria a unificação dos dois reinos e a parte, né, dos portugueses, dos comerciantes, queria a independência, né? Queria que Portugal continuasse independente. Ok? Vamos agora à letra F. A imagem abaixo representa o casamento de Dom João I com a princesa inglesa Dona Filipa. Quais os impactos dessa união para o fortalecimento dos interesses expansionistas do Reino de Portugal? Pessoal, esse casamento, assim como vários outros casamentos da época, eles eram feitos por conveniência. Então, os pais faziam acordos, os reis faziam acordos para que seus filhos se casassem, para que eles estivessem aliados. Então, esse casamento foi uma forma de Portugal se aliar a Inglaterra. Então, esse é um fortalecimento da relação aí de Portugal e Inglaterra. Então, o impacto dessa união vai ser aí o fortalecimento da relação entre Portugal e Inglaterra. Pessoal, era comum, às vezes, esses casamentos serem tão arranjados que o noivo só conhecia a noiva no altar, né? Eles se comunicavam às vezes por cartas, às vezes eles viam pinturas, mas eles não se casavam necessariamente por amor, nem nada disso, não. Eram interesses políticos aí. E na unificação dos reis, a gente vai ter muito isso, né? Casamentos aí arranjados. Agora vamos ao número 3.
Logo após sua formação, o Estado português adotou uma política expansionista muito forte e saiu na frente em relação ao estabelecimento de rotas marítimas para a África, Ásia e mais tarde para a América. Levando em consideração todos os aprendizados adquiridos e observando o mapa abaixo, liste 4 motivos que tenham impulsionado Portugal a ser o primeiro estado centralizado da Europa a se lançar às grandes navegações. Então, Portugal vai ser um dos grandes responsáveis por se lançar ao mar e fazer a descoberta da América. Então, tá pedindo 4 motivos aí. Eu trouxe para vocês esses 4 motivos. Primeiro, posição geográfica. Então, Portugal está lá na beiradinha perto do oceano, então é mais fácil dedicar às navegações. Conhecimento náutico, então conhecimento da navegação. A gente vai ter lá a escola de Sacres, que vai desenvolver diferentes conhecimentos aí. Monarquia centralizada. Um poder central é mais fácil ele fazer um investimento em determinada área, ok? E a experiência de navegação, né? Desde a pesca do bacalhau, né? Então os portugueses já sabiam navegar, né? Eles navegavam mais pela costa, mas eles já tinham essa experiência aí. Então são esses aí os 4 fatores que fizeram com que Portugal fosse o pioneiro, o primeiro aí nas grandes navegações, ok? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Meus alunos, por favor, me mandem as atividades pelo meu e-mail ou pelo meu WhatsApp. Quem precisar falar comigo aí pode me procurar no Instagram. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e até a próxima. Valeu!